Deu briga aí no PL, deu ruim pro Jair Bolsonaro. Os integrantes do PL estão uma fera com o Bolsonaro e tá uma preocupação danada lá no partido por alguns motivos. Os diretórios dos partidos, os diretórios municipais, contratam pesquisas. Tem cidades que são pequenininhas, cidade com 30, 40 mil habitantes, que as pesquisas não são tão confiáveis, mas eles contratam mesmo assim. E o que está acontecendo no PL é que em todas essas pesquisas, eles perguntam sobre se o candidato vai melhor ou pior com o apoio do Bolsonaro. A grande maioria das cidades onde pesquisas foram feitas indicam que se o candidato colar o nome dele no Bolsonaro, o candidato se torna praticamente inelegível. Alguns acham que, olha, a inelegibilidade é só para o Bolsonaro. Parece que é contagioso. O candidato cola o nome dele ao Bolsonaro e a chance dele ser eleito é bem menor. Tem, obviamente, exceções, como cidades no sul do Brasil, principalmente em Santa Catarina, cidades do Mato Grosso do Sul, Goiás, e algumas cidades pequenas aí do Sudeste, até do Norte, algumas também. Mas, na grande maioria dos casos, o que acontece é que a rejeição aos candidatos que atrelam sua imagem ao Bolsonaro se torna tão grande que acaba fortalecendo outros. Inclusive foi visto aí um movimento em cidades menores, cidades com menos de 300 mil habitantes, que se o candidato A colar o nome dele ao Bolsonaro, o candidato B começa a ganhar mais votos. Por quê? Porque como não tem segundo turno, as pessoas preferem votar no outro que nem iam votar, só para eliminar o candidato do Bolsonaro. Então tá ruim aí, tá bem difícil a situação para o Bolsonaro. E para piorar, o que acontece é que o Bolsonaro mandou o PL vetar qualquer tipo de parceria com partidos que são aliados do PT. Entre esses partidos está o PDT e o PSB. PDT aí tem o ministro Lupe e o PSB que tem o vice-presidente Alckmin. E aí, são dois partidos, a gente pode dizer, que o PDT não é mais um partido de esquerda. Já faz tempo aí que não é um partido de esquerda. É um partido de centro. Centro-esquerda ali, progressista, mas centro. Se você pensar até no candidato do PDT nas duas últimas eleições aí, nas três últimas eleições, qual foi o papel do candidato do PDT, você vê que é um partido até de direita, inclusive fazendo a segunda linha do bolsonarismo, que é o que fez o Ciro Gomes. Então, se pensar assim, você vê que tá com um pezinho ali na direita. Aí o PSB não é um partido de esquerda, nunca foi. Foi até quando era governo Dilma ali, eles faziam parte da base do governo Dilma, eles tinham um verniz ali de ser um partido de centro-esquerda e tudo mais, mas nunca foi um partido de esquerda. Inclusive foi um partido que votou a favor do golpe contra Dilma, tudo mais, foi indo para a esquerda em determinado momento, mas é um partido aí de centrão, centro mesmo. Os partidos do centrão são todos de direita, mas é chamado centrão. O PSB é centro mesmo. Aí eles até se chamam de centro-esquerda. O Bolsonaro vetou. E o que acontece? Acontece que os políticos desses partidos, em muitas cidades, eles estavam apoiando candidatos que têm parceria com o PL. E aí, o que acontece? Quando esses partidos estão vetados da coligação, eles passam a fazer aliança com o PT. Então, em várias cidades, aconteceu que o PDT e o PSB estavam junto com o PL, mas pelo veto do Bolsonaro, eles foram ali, vamos ficar sem coligação, a gente tem que ficar com um partido grande. E mudaram de lado, mudaram aí da água para o vinho, foram para o lado do PT. Chegou a ter uma matéria no Globo dando um exemplo em Nova Iguaçu. Em Nova Iguaçu, o PDT estava com o PL apoiando um candidato do PP, Partido Progressista. Você vê que é bem direita, hein? Bem direita. PP é bem direita, é o partido do Ciro Nogueira, que era o ministro todo poderoso do governo Bolsonaro, partido do Arthur Lira, junto com o PL do Bolsonaro, numa cidade no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu. O PDT estava apoiando isso. O que acontece é que, a contragosto, o PDT foi obrigado aí a sair da coligação, porque o Bolsonaro vetou. O Bolsonaro vetando, o PDT está oficialmente agora apoiando o PT. E os 22 candidatos a vereador do PDT lá em Nova Iguaçu estão agora trabalhando para o candidato do PT e não mais para o candidato que era apoiado pelo Valdemar. Aí você imagina que o Valdemar Costa Neto, ele lá, os diretórios municipais, fazem uma mega articulação para ver quem é que vai apoiar, como é que vai ser, o que eu vou dar para você, quando ganhar, como é que a gente vai dividir aqui as secretarias da cidade, qual a secretaria que dá para roubar mais ou menos, que é assim que é feita a negociada, tá? Saiba disso.
Aí ele faz uma mega articulação para conseguir ali um candidato do Centrão, aí ele consegue puxar partido aí que é tido como de esquerda para coligação, tudo mais. E aí, de repente, vai lá o Bolsonaro e fala, não pode esse partido, porque esse partido apoia o PT nacionalmente. É óbvio, todos os partidos, até o PT, até o PSOL, em alguns municípios acabam apoiando candidatos de direita. Isso é inevitável, porque dependendo da cidade aí, tem o contexto ali do município. Tá, aí o que acontece? Em vários aí está acontecendo que o PSB, que é um partido grande, é um partido que tem dinheiro, até maior que o PDT hoje, começou a apoiar candidatos do PT. E aí os bolsonaristas estão irritadíssimos com o Bolsonaro. Começou a ter uma revolta geral lá no PL, porque esse movimento tende a aumentar aí na próxima semana. Vai começar aí a campanha oficialmente, e o que vai acontecer é que vai ficar cada vez mais explícito esses candidatos trabalhando para eleger petistas ou quem é apoiado pelo PT e não gente do PL, ou seja, as negociações e articulações feitas durante o ano inteiro foram para o espaço. Aí, alguns membros estão falando aí para o Valdemar Costa Neto que ele tem que convencer o Bolsonaro você tem que convencer o Bolsonaro a tirar esse veto, ou colocar o veto só ao PT, mas que não seja o veto também aos outros partidos, porque a gente vai perder muito voto, a gente vai perder prefeituras assim. O Bolsonaro não entende nada de política, dizem aí esses aí. O problema é que o Valdemar não pode falar com o Bolsonaro. Pior. O Alexandre de Moraes deu prazo, o Valdemar já respondeu no dia seguinte, o Bolsonaro ainda não, o prazo vai acabar hoje, fim de semana não conta, então o prazo vai acabar hoje, para o Bolsonaro e para o Valdemar dizerem, olha, vocês se encontraram, faz 10 dias aí, na convenção do MDB de São Paulo, que estava ali em apoio ao Ricardo Nunes, se encontraram por quê? Como foi isso aí? Explique. E aí o Valdemar disse que só viu o Bolsonaro de longe para, abre aspas, matar a saudade, que olha, eu vou falar, era melhor ter ficado quieto. Todo mundo sabe que o Valdemar não se bica com o Bolsonaro direito, que eles brigam muito, que o Valdemar só queria o Bolsonaro no partido dele, porque o Valdemar estava pensando em votos. Todo mundo sabe disso. Aí ele fala que foi para matar a saudade. Olha, é cada uma, viu? Aí agora querem que ele convença o Bolsonaro, só que ele não pode falar com o Bolsonaro, vai ter que falar por meio de terceiros. Só que o Bolsonaro fica irredutível. Só quem pode ali meter o pé na porta e ameaçar o Bolsonaro aí, ameaçar cortar o salário dele, etc., é o Valdemar. Só que o Valdemar não pode falar com o Bolsonaro. Olha, eu vou te dizer, o Bolsonaro tá até gostando, eu acho, dessa proibição de falar com o Valdemar. Que ele faz o que quer? Saiu na imprensa, né? Que em algumas cidades o PL e o PT apoiariam o mesmo candidato, em cidades bem pequenas, mas assim, cidade com 5 mil habitantes, que é o contexto ali do município, tem o cara que é do partido tal, aí todo mundo apoia para fazer parte do governo depois. Aí o Bolsonaro foi lá, fez vídeo no Instagram dele dizendo que não vai deixar. O filho do Bolsonaro, Flávio, foi nas redes sociais, falou que ele vai vetar isso, aí deu entrevista no Globo para a mesma colunista bolsonarista de lá, dizendo que, não vou deixar, a gente não vai permitir que isso aconteça. Não vamos permitir, são os donos do partido agora. Não vai permitir que isso aconteça. A Michele Bolsonaro gravou um vídeo no Instagram para falar que isso é inaceitável por causa de umas parcerias em cidadezinha pequenininha. Bem pequenininha. Aí, agora ferrou o PL de verde e amarelo em várias cidades maiores. Bolsonaro. E aí o Valdemar não pode falar nada. Por quê? Porque o Valdemar não pode falar com o Bolsonaro, então ele não pode chegar e falar, Bolsonaro, eu vou cortar teu salário, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não sei qual tipo de barganha o Valdemar tinha com o Bolsonaro, mas quando eles podiam se falar e o Bolsonaro fazer alguma coisa bem errada, o Valdemar, muitas vezes, ele conseguia convencer o Bolsonaro a tomar uma decisão menos burra. Se não era 100% menos burra, era um pouco menos burra a decisão que tomava o Bolsonaro. Agora não. Agora é uma atrás da outra. Eu vou dar o exemplo aí, o caso do Bolsonaro falar que vai leiloar as joias para a Santa Casa e doar para a Santa Casa de Juiz de Fora é uma das coisas mais imbecis que o Bolsonaro fez aí nos últimos anos. Porque ele conseguiu irritar toda uma ala enorme aí do STF, que são 8 ou 9 ministros, conseguiu irritar o Alexandre de Moraes, irritar a Polícia Federal, irritar o Procurador-Geral da República, a ponto de ministros do STF irem na imprensa para falar que, olha, a decisão aí do Tribunal de Contas da União não vai mudar em nada
o julgamento do Bolsonaro, a ponto de fontes aí dizem em off, né, deve ter saído do próprio procurador, dizem que o Procurador-Geral da República deve denunciar o Bolsonaro no meio do período eleitoral, ou seja, vai ser uma pancada fortíssima no PL e nos candidatos do PL. Vê aí o grande puxa-votos do partido sendo denunciado por um monte de crimes que dão aí 30, 40 anos de prisão no meio do período eleitoral, e a ponto de dizerem aí que ministros do Tribunal de Contas da União podem até ser investigados aí por esse conluio que fizeram para tentar salvar o Bolsonaro, porque isso pode ser um tipo de obstrução de justiça, porque o cara cometeu crime e vocês estão usando aí o poder e o cargo de vocês para tentar minimizar o crime que ele cometeu. Isso não se faz, isso não é permitido e não é tolerado. E tem coisa que não é permitida, mas tolera. Isso aí não é tolerado pelos ministros do STF, porque alguém que tentou dar golpe de Estado, espionou vários dos ministros e tinha planos aí de assassinar um dos ministros que o investiga. Então você vai ver que nas próximas semanas a tendência é que piore isso aí. E no PL já se fala aí que não querem o Bolsonaro no partido, só que o Valdemar quer o Bolsonaro no partido, porque ele sabe que com o Bolsonaro ele vai eleger um monte de deputado em 2026, e o que conta mais para o fundo eleitoral e partidário é eleger um monte de deputado. Mesmo que ele perca algumas prefeituras aí, ele sabe que com o apoio do Bolsonaro ele ganha outras. Vai ganhar a prefeitura aí, interior de Santa Catarina, interior de Goiás, até interior de São Paulo, ele vai ganhar a prefeitura a rodo aí, só colando o nome do candidato do Bolsonaro. Vai perder outras? Vai. Mas vai ganhar um monte. As que ele perde, ele tenta minimizar. No caso aí em São Paulo, o candidato é o Nunes, que não é do PL. Então, quem perde, na verdade, é o MDB, né? Não é o PL. Tem outras cidades aí que também o candidato aí que vai perder voto não é do PL. Então, para ele, para o plano dele de eleger um monte de prefeitura, não tem problema. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Nós seguiremos aqui na luta. Falou!